Em Deuteronômio, capítulo 30, o Senhor Deus, ele vai colocar diante de nós, diante do seu povo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Esse capítulo é muito conhecido, é um dos mais citados da Bíblia Sagrada, quando nós vamos falar ou estudar sobre escolhas. Esse princípio permanece ativo até hoje. O Senhor Deus põe diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e aconselha, perceba que o Senhor não vai impor, aconselha que nós escolhamos a vida. O que é escolher a vida? Escolher a vida é escolher o caminho da obediência. Escolher a vida é escolher o caminho de ouvir a palavra e praticá-la. Seguir a vida é priorizar a Deus e amar o próximo. Seguir a vida é obedecer aos mandamentos. O caminho de morte é o caminho distante da palavra. E é interessante observar que não existe um meio termo. Ou nós obedecemos ou nós não obedecemos. Então, fique comigo aqui até o final. Eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar muito ao seu coração, assim como falou ao meu. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like, se você puder, deixe agora. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. E se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, basta se tornar membro. Clicando no botão aqui embaixo, seja membro. E ficar mais conectado ainda, basta me seguir no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Versículo 1 está escrito assim: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá para o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. O que é que o Senhor Deus está dizendo aqui ao seu povo? Caso vocês errem, caso vocês pequem, e vocês estejam vivendo como estrangeiros, como cativos, a cura de vocês estará no arrependimento. A promessa de restauração, que é acompanhada pelo arrependimento, é um princípio ativo ainda hoje. Muitas vezes nós pecamos contra o Senhor e muitas vezes esses erros, esses pecados, nos tentam a realmente quebrar a aliança e voltar diretamente para um mundo distante do Senhor Deus. Quem leu comigo aqui as cartas de um diabo a seu aprendiz, vai ver que essa é uma das estratégias do diabo para distanciar o cristão. Primeiro, ele trabalha para que nós não recebamos Jesus, não reconheçamos Jesus como Senhor e Salvador. E depois ele vai trabalhar para que nós não permaneçamos no caminho. Nesse ponto, nós vemos que a cura está no arrependimento. A promessa de restauração para Israel, o povo do Senhor, e também para a minha vida e para a sua vida, está no arrependimento. Não adianta, meus irmãos, nós ficarmos nos lamentando, não adianta muitas vezes ficarmos nos sentindo culpados ou pensando no que poderíamos ter feito diferente. O passado não tem como ser mudado. O que nós precisamos trabalhar é o nosso presente. E agora, hoje, eu e você temos o arrependimento como uma bênção. Arrependimento também é obediência. Exato. O arrependimento também é uma atitude de obediência. Então, em voltando-se para Deus, o Senhor promete restaurar a mim e a você. Versículo 11. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? O Senhor Deus vai exortar os israelitas, caso eles fossem tentados a pensar: nós nunca poderemos viver esses mandamentos porque eles são difíceis demais. Eles estão fora do nosso alcance. O Senhor Deus diz: não, não está lá em cima, de modo que vocês tenham que perguntar:
Quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? A palavra não está fora do nosso alcance. Ele continua nesse sentido no versículo 14, dizendo: nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. A palavra está próxima, meus irmãos, minhas irmãs. A palavra está bem perto de nós. O que nós precisamos fazer, como diz o versículo 15, é o seguinte: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Estão diante de nós. A palavra está diante de nós, as opções estão diante de nós, as escolhas estão diante de nós. O que o Senhor Deus nos orienta é a escolher bem. Por muito tempo eu fui tentado, assim como você provavelmente também, a superestimar o poder da tentação e do diabo no que se refere aos nossos erros. Sempre colocava muita culpa no diabo, sempre colocava muita culpa no poder da tentação, até eu ler um livro, O Poder do Hábito. Tá? Ele está até aqui na minha livraria, mas eu não vou conseguir pegá-lo agora. Mas eu tenho um vídeo falando sobre ele aqui no canal. E no Poder do Hábito, que não é um livro cristão, ele vai falar sobre como as nossas decisões afetam completamente o nosso comportamento. Hábitos, muitas vezes, pessoas que estão presas a vícios por anos e inconscientemente, muitas vezes, elas estão alimentando esses maus hábitos e não conseguem se libertar. Então ele mostra como pequenas mudanças na nossa rotina podem fazer com que eu e você sejamos libertos de qualquer coisa e possamos criar uma nova rotina. Depois que eu li esse livro e leio hoje o Pentateuco e leio, por exemplo, esse versículo aqui, esse texto aqui de Deuteronômio, quando o Senhor Deus diz: olha, não é difícil, a palavra está bem aí, eu estou colocando diante de você a vida e a prosperidade, escolha. Hoje eu percebo, meus irmãos, que na nossa concepção, quando Deus nos fez, esses gatilhos, essas poderosas capacidades de decidir já estavam diretamente ligadas ao seu mandamento de que nós o obedecêssemos. Faz parte de quem nós somos, faz parte daquilo que Deus nos fez, a sua imagem e semelhança. Vejam o que ele diz no versículo 19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Temos que decidir. O Senhor nos deu essa autoridade, essa capacidade. Nós não somos robôs. O Senhor Deus não está nos manipulando. Se Ele estivesse, todos nós creríamos em Jesus. A maior prova de liberdade está exatamente no fato de que nós tanto podemos acertar como podemos errar. Isso é uma bênção, porque nós podemos escolher a vida. Você pode escolher a vida. Não importa como esteja a sua vida hoje, suas escolhas em Cristo para obedecer a Deus podem alterar completamente o futuro, o seu resultado futuro. Versículo 20. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a minha vida, é a sua vida. Esse texto aqui, meus irmãos, ele está colocando os resultados da nossa vida nas nossas mãos. Você e eu temos esse poder de fazer essas escolhas. Muitas vezes nós achamos elas muito difíceis, como o próprio texto diz. Olha, vocês dizem que é difícil, mas não é difícil. A palavra está aí, está junto de vocês, está próximo à sua boca, está no seu coração. Difícil, meus irmãos, é viver fora da vontade de Deus. Difícil é viver aquilo que o Senhor não planejou para nós. Difícil é viver aquém da boa vontade de Deus. Quando nós escolhemos, decidimos a vida, nós escolhemos a abundância em Deus, nós desenvolvemos e vivemos uma vida abundante em Cristo. Mas tudo isso passa pela obediência à sua palavra e aos seus mandamentos. Por isso, eu e você precisamos ser resilientes, perseverar. Não é simples. Eu compartilhei inclusive esses dias em uma das lives, e o Senhor Deus tem falado muito ao meu coração sobre o ser firme. Nós começamos muitas coisas,
Nós iniciamos muitos projetos, mas, meus irmãos, nós precisamos ser firmes para que eles sejam concretizados. Esse é o nosso desafio como cristãos, ser firmes na presença do Senhor. Amém?